A produtividade não está ligada às atividades que você realiza no seu dia. Ela está ligada aos resultados. E sim, são coisas diferentes. Se você é uma pessoa como eu e você tem vários projetos, várias metas, vários objetivos, você muito provavelmente tem um dia muito corrido com muitas ações para fazer. E eu não vou ser aquela pessoa que fala e trabalhe 4 horas por dia. Não. Mas a gente tem momentos na vida que a gente vai precisar trabalhar muito, tudo bem. Mas o que não pode é acontecer isso aqui, ó. A gente inicia o nosso dia, a gente tem as nossas metas definidas. Só que ao longo do dia vai acontecendo tanta coisa, chega e-mail, chega gente conversando com você, você lembra de uma coisa, você precisa ir lá fazer, tem um problema, você precisa resolver, você faz, realiza. Chega no fim do dia, cansadíssima ou cansadíssimo, exaurido, e você sente que não teve resultado nenhum. Isso te deixa frustrado imensamente, porque você acha que não é competente. Se eu tô lendo a sua mente, se isso acontece com você, é porque, obviamente, isso acontece comigo. E eu vou te falar por que isso acontece, e eu vou te falar como a gente vai sanar, ou tentar sanar, essa solução, essa situação, na verdade. Isso acontece porque é como se fosse pensa comigo, vou fazer uma metáfora agora. Pega um papel branco, né? Imagine um papel branco. E para cada ação que você realiza ao longo do seu dia, você vai desenhar pontinhos nesse papel. Chega no fim do dia, você vai traçar esses pontos, você não vê nenhum desenho formado. Porque as suas ações só gastaram energia, mas não foram direcionadas a criar uma imagem maior, uma bigger picture. Entenda que movimento não é resultado. Ação gera movimento, mas o movimento não abarca resultado. E é óbvio que a gente precisa medir a nossa competência, a nossa self-worth, o jeito que a gente se enxerga através dos nossos resultados. E quando a gente realiza tanto, chega no fim do dia, a gente só se sente ansioso, parece que não fez nada, óbvio que a gente vai se sentir impotente. Então vamos ver como que a gente consegue solucionar isso. Eu tenho uma profissão em que eu tenho muitas prioridades e muitas metas a serem batidas, muitos projetos. Eu tenho uma equipe que eu ajudo a coordenar e eu precisei estudar bastante para que eu parasse de ter ações ineficientes. Eu sou altamente produtiva, mas eu não necessariamente gerava resultados. Bom, eu vou falar de algumas coisas ao longo desse vídeo. Eu sugiro que você fique até o final, porque eu sei que ele vai te ajudar. Mas vamos começar então. Como eu já falei, eu estudei muito para que eu parasse de agir, para que eu parasse de perder energia, sem necessariamente estar me ajudando ali na frente. E o que mais faz diferença nos nossos resultados é óbvio. Óbvio que é ter prioridades. Só que não é óbvio achar a sua prioridade, porque pra gente tudo é muito importante. E de fato é. Só que se você é só uma pessoa, você tem que entender que você não vai conseguir realizar tudo de vez, e essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Nós temos limitações. Pessoalmente, eu me cobrava muito. Eu queria fazer absolutamente tudo na hora ali. Tive uma ideia, eu vou fazer agora. E aí eu criava vários projetos e eu queria que todos acontecessem na mesma hora, sabe? Até que eu precisei relaxar e tirar essa ideia, ou talvez excluir essa soberba de que eu sou perfeita. Eu não sou. E você também não é. Sorry, você não é. Então entenda isso, tá? A primeira coisa, entenda que você não é perfeito, entenda que você não vai conseguir realizar todas essas coisas que você quer agora, né? Neste momento. Então a gente precisa definir prioridades e eu vou te ajudar a definir prioridades agora de uma forma muito prática. Pega papel e caneta, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, que você vai sair daqui desse vídeo com algumas prioridades definidas para você ter muito mais resultados aí na sua vida profissional ou pessoal. Então, assim, para a gente entender de fato o que é prioridade, a gente precisa entender que
Não é só porque aquela situação tá gritando na sua frente, não é só porque você teve aquela ideia, não é só porque alguém te falou aquela ideia, aquele projeto. Não é só porque a sua mente te lembrou de algo que aquilo necessariamente é uma prioridade. Prioridade é algo que vai ter um impacto real na sua vida ou aí no seu projeto, na sua profissão, no seu trabalho. Então, já que você já pegou papel e caneta, vamos começar a nossa atividade para te ajudar a definir prioridades. Primeiro, vamos definir uma categoria, porque eu não quero que você pense em. Não quero que você misture vida pessoal e trabalho, e vida amorosa, e desenvolvimento pessoal, e saúde, enfim. Vamos focar em algo agora. Então, digamos que você vai focar no seu trabalho, você quer ser mais produtivo no seu trabalho, tá? Vamos definir aí, então esse segmento. A primeira coisa que você vai fazer é escrever tudo o que você precisa realizar. Absolutamente tudo. Você pode fazer isso no papel, obviamente, para você não se distrair, mas você também pode, de repente, criar um documento no computador. Então, pausa esse vídeo e escreve tudo o que você precisa fazer. Pronto, escreveu tudo? Agora você precisa dividir em duas categorias. Você precisa dividir em atividades e projetos. Projeto é tudo aquilo que requer um ou dois passos para ser realizado e que não conseguem ser finalizados no mesmo dia. Atividades são todas as ações que você consegue começar e finalizar no mesmo dia, idealmente. Então, divida muito bem todas essas ações que você precisa realizar entre atividades que são mais curtas e que possivelmente têm um impacto menor, e projetos que são mais longos, que precisam de 2, 3 etapas para acontecer e que possivelmente, normalmente, têm um impacto maior. Depois que você separou em atividades e projetos, você vai pensar assim: ok, atividades são coisas que eu consigo, são pontuais, tarefas pontuais, que eu consigo fazer ao longo do dia. Pronto. Tirou o peso da sua mente que você não precisa necessariamente fazer todas aquelas atividades agora. Você pode fazer ao longo dos dias, ao longo das semanas. Se você quer ter impacto, como eu disse no início do vídeo, produtividade é sobre resultado. Então, a gente precisa trabalhar muito bem nos projetos, né? Nos projetos. Então, você vai focar em um ou dois projetos que terão impacto real no seu presente, no seu futuro imediato ou em um futuro mais próximo. É o que vem primeiro, tá? Então, o que é que vai acontecer primeiro? Vamos focar nesses. Foca nesses dois. Para te ajudar ainda mais, eu vou te deixar aqui 3 perguntas para você fazer, para você definir os seus 2 projetos mais importantes. E aqui vão elas. A primeira pergunta é: o que é que, se eu deixar de fazer agora, vai ter um impacto altamente negativo na minha equipe ou no meu trabalho? A segunda pergunta é: o que é que tem um prazo definido muito próximo e que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? E a terceira pergunta é: o que é que, se eu fizer, vai incutir em uma mudança extremamente positiva para o meu trabalho, para minha empresa, para minha família, enfim, a área que você quer organizar? A partir do momento que você identifica os projetos que têm mais impacto, você conquista o seu foco e você tem muito mais clareza e muito mais energia para agir sobre esses projetos. E porque a gente escolheu os projetos que têm muita repercussão, é óbvio que eles vão te trazer produtividade, ou seja, resultado. Gente, é óbvio que em um mundo ideal a gente trabalha com um ou dois projetos ao mesmo tempo, mas às vezes você sim vai precisar trabalhar com mais de um. Mas você precisa ter em mente de que não é porque um projeto existe que ele precisa ser feito agora. Sempre existirão prioridades. Então, aquele projeto que vai ter um impacto muito maior na sua equipe, ele precisa ser feito agora. Se vai ter uma repercussão muito negativa, ele precisa ser feito agora. Você precisa, faz parte da sua inteligência saber identificar o momento de fazer cada coisa. E assim, eu preciso repetir isso, eu preciso destacar isso. A gente precisa ter humildade para entender que a gente tem limites.
e que a gente não vai conseguir fazer 100% daqueles projetos daquela lista enorme que por mais que a gente sonhe que aconteçam, elas não vão conseguir acontecer no mesmo momento agora. Então vamos ter humildade. E assim, nada vai te dar mais calma e nada vai te dar mais tranquilidade do que você identificar essa humildade, você identificar que você não é perfeita, mas que você está dando o seu melhor, que você está levando em consideração resultados e repercussões na vida de outras pessoas e que as suas ações estão sendo baseadas pensando em um bem maior da sua empresa ou da sua família ou da sua equipe. E obviamente, algo que tira muito peso da nossa vida, das nossas ações, é evitar o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma das coisas que mais travam as nossas ações. Por conta do perfeccionismo, a gente deixa de realizar coisas de uma forma mais simples e mais efetivas, porque a gente quer criar processos, a gente quer criar sistematizações para fazer algo de uma forma mais cartesiana, de uma forma mais bonitinha, mas que só vai atrasar o seu resultado, atrasar o resultado da sua equipe, porque você quer ter aquele perfeccionismo. Então, deixe também o perfeccionismo de lado. Eu tenho o vídeo inteiro falando só disso e eu tenho certeza que se você assistir esse outro vídeo também e aplicar o que eu falo aqui, vai mudar o jogo. Então, sim, dá para ser altamente produtivo e ter leveza na vida. Basta parar de querer ser perfeita e começar a agir com estratégia. Basta parar de querer fazer tudo e fazer o que mais dá resultado. Parar de querer agir como uma máquina, como um robozinho perfeito e agir com intencionalidade, humildade e humanidade. Então, muito obrigada se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo. Deixe o seu like se ele te ajudou de alguma forma. Isso também vai fazer com que o YouTube consiga compartilhar ele com mais pessoas e eu consiga ajudar outras pessoas. E fazendo sentido, considere se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais vídeos como esse ou mais vídeos com tópicos que você colocar aqui nos comentários. Espero ter ajudado. Muito obrigada.